E aí, irmãozinhos e irmãzinhas, família de Deus, boa tarde, bom dia, boa noite, seja o horário que vocês estiverem vendo esse vídeo. Finalmente de volta, começando a gravar vídeos novamente no canal, já fazia algum tempo, na verdade meses, que eu não adicionava nenhum material, mas graças a Deus agora a gente vai começar de novo e com um ambiente novo, né? O Senhor supriu esse estúdio, que graças a Ele eu vou poder estar fazendo vídeos com mais frequência, certo? E avançar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que basicamente é instruir a igreja do Senhor nas coisas que Ele tem me mostrado e me ensinado na sua palavra. Bem, eu vou começar com esse vídeo uma nova série, certo? Uma sequência de vídeos sobre um assunto específico. O nome dessa série, ela vai se chamar Segundo a Eficácia de Satanás, certo? Essa passagem é algo que eu tirei de 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, que fala, basicamente, esse versículo está falando sobre a vinda do anticristo, está falando sobre a vinda daquele que vai estabelecer o último sinal, o último grande sinal que falta acontecer para a segunda vinda do Senhor, para que então o reino físico de Jesus Cristo seja estabelecido nessa terra. E basicamente vai ser então uma sequência de vídeos falando sobre escatologia bíblica, sobre profecia bíblica e tal. E eu acredito que é muito importante a gente estar falando sobre esse assunto, principalmente no tempo em que nós estamos vivendo. Só que antes da gente entrar basicamente no assunto, especificamente no assunto, sobre das profecias, do que a palavra de Deus diz acerca dos sinais que tem que se cumprir para a vinda do Senhor Jesus, eu queria primeiro, com esse primeiro vídeo, falar da importância que é a gente estudar e falar sobre isso. Porque a verdade é que muitas vezes as pessoas não se sentem confortáveis, muitos cristãos não se sentem confortáveis falando disso. Às vezes não é nem apenas desconforto, às vezes é falta de interesse. Eu tenho percebido que tem pessoas que gostam de evitar esse assunto. Eles preferem muito mais estarem ouvindo uma palavra acerca da bênção do Senhor, de como o Senhor quer nos curar, de como o Senhor quer nos prosperar, como o Senhor é bom, misericordioso, como a gente tem acesso ao reino dele para ser abençoado em tudo aquilo que a gente faz. E tudo isso são verdades, são coisas que realmente têm que ser ensinadas na igreja, são coisas que eu quero ensinar e coisas que eu já tenho falado em alguns vídeos que tem no canal. Mas a verdade é que muitos não querem falar sobre o tempo do fim, eles não querem falar sobre a vinda do Senhor. E muito se dá, às vezes, é que a gente começa a gostar e apreciar tanto essa vida que nós estamos vivendo aqui, que tem um perigo aí. A gente pode acabar tentando utilizar do Senhor como uma ferramenta, como um meio de caminho para que Ele abençoe a nossa vida e a gente possa ter os nossos planos estabelecidos com a bênção do Senhor. E a verdade é o seguinte, Jesus ele não veio para abençoar a tua vida, Ele veio para te dar uma nova vida abençoada. Então, a verdade é que se a gente não tiver uma perspectiva correta acerca do Senhor, do que Ele tem para nós, do plano dEle na nossa vida, e não só do que Ele fez na sua primeira vinda, morte e ressurreição, tudo aquilo que Ele conquistou para nós através da sua primeira vinda, se a gente não tiver uma boa visão disso, mas também uma boa visão acerca da sua segunda vinda, eu temo dizer que se a gente não tiver uma boa perspectiva acerca dessas duas vindas do Senhor, a gente não vai estar respondendo ao Evangelho do Senhor de maneira correta. A gente vai acabar transformando o Evangelho do Senhor em algo que serve o homem apenas em ser ao invés de ser algo que nos propulsiona a viver e fazer com que a nossa vida traga glória e sirva ao nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Para começar falando sobre isso, vamos abrir em 1 de Coríntios, capítulo 11. Nesse capítulo, Paulo está instruindo a igreja acerca da ceia do Senhor. Na verdade, ele está trazendo uma repreensão à igreja de Coríntios, como também ensinando e instruindo eles de maneira mais correta de como eles deveriam estar agindo quando eles se reúnem para comer da ceia do Senhor. E vocês já vão entender qual é a ligação que tem isso com o que eu estou falando agora. Mas em 1 de Coríntios, capítulo 11, no versículo 23, Paulo fala assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim.
Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. O ponto que eu quero trazer aqui, para que a gente preste atenção, é que quando o Senhor Jesus, ele estabeleceu, certo, a nova aliança, na verdade um pouco antes dele realmente estabelecer a nova aliança através da sua morte e ressurreição, ele fez a última ceia com os seus discípulos, a ceia de Páscoa, onde ele abençoou o pão, dizendo: esse é meu corpo que é partido por vós. Ele abençoou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança. Mas ele falou uma coisa muito interessante, ele falou: olha, todas as vezes que vocês comerem desse pão e beberdes desse cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Quer dizer, obviamente, quando a gente faz a ceia, quando a gente participa da comunhão, a gente está, assim, lembrando tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós. A vitória que ele teve na cruz, né? A cura que ele conquistou para nós através das suas pisaduras, através do partir do seu pão, o perdão dos nossos pecados, a regeneração, o nascer de novo, a paz com Deus que ele trouxe através do seu sangue, do derramar do seu sangue, do cálice, né, do vinho, do suco, da nova aliança, certo? Obviamente é para que a gente lembre e foque no que ele fez na sua primeira vinda, mas tu vê que não para aí. Ele fala: olha, toda vez que a gente está fazendo isso, e Deus ele estabeleceu esse ritual, essa comunhão para ser feita de maneira recorrente na igreja, para que a gente lembrasse do que ele fez por nós, como diz em Salmo 103, a gente não se esquecesse de nenhum dos seus benefícios, né? Ele é aquele que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que a gente não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, mas não só isso, mas que a gente anuncie a morte do Senhor até o dia que ele volte. Quer dizer, a comunhão é para a gente lembrar o que ele fez na sua primeira vinda, mas a gente está na expectativa da sua segunda vinda. A verdade é que quando o Senhor, depois dele morrer e ressuscitar e aparecer de novo aos discípulos durante 40 dias no seu corpo ressurreto, Jesus ele estabeleceu não só coisas que eles tinham que fazer, não só enviou eles para todo mundo, para pregar o evangelho a toda criatura, não só os enviou a fazer discípulos de todas as nações, a curar os enfermos, a expulsar os demônios, a ressuscitar os mortos. Ele também deixou eles numa expectativa. Ele falou: filhinhos, na verdade isso foi antes dele morrer e ressuscitar, mas ele falou: filhinhos, olha, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Mas eu vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo também. E quando eu terminar de preparar esse lugar, eu vou vir para levar vocês comigo, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Quer dizer, Jesus ele falou: vocês vão fazer coisas para mim, eu deixo para vocês uma missão. O reino de vocês, o reino dos céus, está dentro de vocês, está na mão de vocês para ser estabelecido nessa terra através da autoridade do meu nome, do poder do meu nome. Então vão, façam discípulos, certo? Estabeleça o reino de Deus, expulse os demônios, ressuscitem os mortos, mas olha, eu estou voltando. Quer dizer, tu sempre via essa perspectiva, essa expectativa de que tudo que nós estamos fazendo aqui nessa vida presente é em vista a uma perspectiva celestial, uma perspectiva eterna, certo? E a perspectiva da vinda do Senhor Jesus, o dia em que tudo vai ser cumprido, onde todas as promessas de Deus vão se cumprir. Porque a verdade é que a vinda do Senhor Jesus cumpriu muitas coisas, mas tem promessas ainda para se cumprir. Então a vida do cristão não deveria estar apenas estabelecida naquilo que Jesus já fez, mas naquilo que ele ainda vai fazer. Haverá um dia que Jesus ele vai vir no seu corpo ressurreto, ele vai voltar à terra e ele vai estabelecer o seu reino físico nessa terra, certo? Esse reinado de 1000 anos, conhecido como milênio. Quer dizer, tem coisas a se cumprir ainda, e a vida do cristão, qualquer cristão que vive a sua vida nesse presente tempo, onde tudo que ele foca é o que Jesus fez na sua primeira vinda, esse cristão não está com a perspectiva correta. Porque tu tá, às vezes, e é aí que às vezes a gente erra, a gente foca tanto no que Jesus cumpriu para nós na sua primeira vinda, que a gente perde a perspectiva do porquê que ele cumpriu tudo aquilo na primeira vinda. Quer dizer, tudo aquilo que o Senhor cumpriu para nós, a bênção, o relacionamento com Ele, o poder, a autoridade que nós temos no nome dEle, tudo isso é para que a gente cumpra propósitos aqui nesse tempo que vai culminar na vinda do Senhor Jesus. Então, a verdade é o seguinte: o Senhor, Ele quer que a gente tenha a perspectiva correta. Se nós, como filhos de Deus, não tivermos a perspectiva correta, é perigoso, como eu falei no começo do vídeo, que a gente acabe utilizando do Evangelho de Deus, aquilo que Jesus cumpriu para nós, para servir a nós mesmos.
Por exemplo, um exemplo prático. Em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, fala que esta é a graça do Senhor Jesus, que sendo rico por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza vós enriquecesseis. Quer dizer, claramente a palavra do Senhor declara que através da morte e ressurreição de Jesus, o Senhor, ele carregou a pobreza sobre ele para que a gente possa provar de riqueza. Só que tudo isso, se tu não pega esse ensinamento, ou essa dádiva, essa graça que o Senhor nos deu da prosperidade e não coloca ela na perspectiva correta, tu pode acabar, na verdade, em nome de estar tentando alcançar uma bênção que Deus te deu, tá andando por um caminho de avareza. Em Timóteo, Paulo fala, olha, cuidado, porque aqueles que querem ser ricos, eles caem em muitas concupiscências loucas e nocivas e muitos, sofrendo muitas dores, se transpassaram. Quer dizer, ele falou, olha, homens acabaram se corrompendo pela busca das riquezas. Tá, mas calma aí, o Senhor não falou que que através da graça dele, ele nos enriqueceria? Sim, só que ele nos enriqueceria como um resultado natural. Não enquanto a gente corre atrás da riqueza, mas enquanto a gente foca no reino de Deus e cumpre o que fala em Mateus 6. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, o foco não está na riqueza. Eu não quero ser rico. Eu quero cumprir o reino de Deus, eu quero estabelecer o reino de Deus, eu quero cumprir aquilo que o Senhor deixou para eu cumprir nessa terra. E sim, prosperidade vai vir até mim, vai se manifestar até para que eu cumpra aquilo que o Senhor quer que eu cumpra nessa terra. Então, a prosperidade, ela acaba se tornando uma ferramenta para eu estabelecer o reino de Deus nessa terra e não apenas uma ferramenta para eu estabelecer o meu reino nessa terra. Então, de novo, se a gente não estabelece, se a gente não tem diante de nós a expectativa de que o Senhor está voltando, de que o Senhor está às portas, de que o Senhor vai vir, se a gente não tem essa expectativa, a gente pode acabar caindo no erro de acabar vivendo a nossa vida tão presa nesse presente tempo que a gente não estabeleça ou não utilize daquilo que o Senhor nos deu na verdadeira perspectiva, estabelecendo as coisas para servir o reino de Deus e para trazer fruto e glória para o nosso Senhor. Tem uma passagem em Lucas capítulo 12 que retrata muito bem isso que eu estou querendo dizer. Lucas 12, versículo 42, diz assim, e disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhe dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração, o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. Cara, é muito forte isso aqui, é temeroso, é algo realmente para que a gente preste muita atenção. Ele está falando de um servo dele, quer dizer, alguém que é servo do Senhor. Ele não está falando de alguém que fingia ser servo. Ele está falando, se o mau servo, ele disser no seu coração, o meu Senhor tarda em vir. Olha que interessante. Quer dizer, ele fala acerca desse servo começar a espancar os criados e as criadas, esse servo começar a se embriagar, mas essas obras que esse servo ele fez, certo? Ele cumpriu, aconteceu por causa que ele perdeu a perspectiva correta. Aqui diz que, de novo, no versículo 45 fala, mas se aquele servo, no versículo 45 fala, mas se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor tarda em vir. Quer dizer, esse servo perdeu a expectativa da vinda do Senhor. Ele perdeu a expectativa de que Jesus Cristo está voltando. E porque ele perdeu essa expectativa, ele se corrompeu. Ele começou a bater nos seus conservos, começou a se embriagar. E a palavra de Deus diz que quando o Senhor vier, vai vir um tempo que ele não vai perceber. Ele vai vir um tempo que não vai perceber. E ele vai separar a sua parte com os infiéis. A palavra infiel ali literalmente significa aquele que não tem fé. E cara, aqueles que não têm fé, aqueles que não creram no Senhor Jesus, não vão receber algo muito bom na vinda de Jesus. Na verdade, nós estamos falando de pessoas que não provam da salvação, que não vão estar com o Senhor por toda a eternidade. Aqueles que não creem, não têm a salvação. Então aqui está falando de um servo que uma vez serviu ao Senhor, mas porque ele perdeu a perspectiva da vinda de Jesus. Ele perdeu a expectativa de que o Senhor está voltando, portanto, tudo que eu faço deve ser em vista dessa vinda, segunda vinda do Senhor, por ele perder essa perspectiva e falar, o meu Senhor tarda em vir.
O fato de falar que o Senhor vai colocar uma parte dele com os infiéis, mostra que o meu Senhor tarda em vir não é simplesmente, tá demorando, hein? Não é apenas um sentimento de que, tá demorando para cumprir todas as profecias. Não. É tipo, meu Senhor tarda em vir, é capaz dele nem vir mais. Quer saber? Quando vê tudo isso é uma besteira. Porque a palavra de Deus fala que ele vai colocar a parte dele com os infiéis, quer dizer, em algum momento ele saiu da fé, ele perverteu a fé dele. Mas você vê que o fato dele não manter firme a perspectiva da vinda do Senhor fez com que ele se corrompesse ao Senhor, se corrompesse contra o Senhor. Agora em Lucas capítulo 21, no versículo 34 fala assim, e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. E venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Quer dizer, Jesus, ele deixou muito claro. Ele falou, olha, eu vou deixar o reino para vocês aqui, tá? Vocês têm coisas a cumprir para mim aqui nessa terra, certo? E eu vou empoderar vocês para cumprir essas coisas. Mas a verdade é, cuidado. Cuidado para que o coração de vocês não se carregue de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida. Sabe o que são cuidados da vida? Cuidados da vida não são necessariamente coisas ruins. Cuidados da vida são as coisas naturais que nós temos que lidar. Por exemplo, trabalho, pagar contas, cuidar dos filhos. Lidar com as coisas naturais que nós temos que lidar. Só que os cuidados da vida podem se tornar um tropeço, certo? Um atraso na nossa vida e pode desviar o nosso foco se a gente não cuidar. Quer dizer, aquilo que não necessariamente é algo ruim pode se tornar ruim se a gente não colocar na perspectiva correta. Então, aqui ele está falando, olha, cuidado para que vocês não sejam embriagados. Aqui o embriagar não está falando apenas de ser embriagado com vinho, com álcool. Está falando de você ficar embriagado com as coisas do mundo. Você ficar embriagado com a ambição de riquezas, embriagado com o sucesso material, embriagado com o sucesso nesse mundo. Ele está falando, cuidado para que você não acabe caindo nessa embriaguez, nessa glutonaria, nos cuidados da vida e o dia do Senhor te pegue de improviso, quer dizer, você seja pego desapercebido desse dia. Na verdade, esse é um dos sinais que o Senhor falou. Ele falou, assim como foi nos dias de Noé, onde os homens comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia que veio o dilúvio. Quer dizer, e eles não perceberam. Ele está falando, olha, assim vai ser na vida do Senhor. Os homens vão estar casando, vão estar fazendo planos, vão estar planejando coisas para 5, 10, 15, 20 anos e o Senhor está voltando ali, naquele momento. E eles vão ser pegos desapercebidos. Então a palavra de Deus, ela nos repreende, chama a nossa atenção para que a gente estabeleça a nossa perspectiva. É muito interessante, tem um versículo em Salmos, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Em Salmos 32, 8 e 9 fala assim, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Isso aqui é o Senhor falando. Está falando, olha, eu vou te guiar, eu vou te mostrar o caminho que tu deve seguir, mas a maneira que eu vou te mostrar é com os meus olhos. Não significa que o Senhor ia ficar assim, fazendo sinal com os olhos dele para que a gente entendesse qual é o caminho que a gente deve seguir. O que ele está falando aqui é que o Senhor nos instruiria com a perspectiva dele. É muito interessante porque Paulo, em Efésios, quando ele está orando, na carta de Efésios, quando ele está orando para a igreja em Éfeso, ele fala, eu oro para que os olhos do entendimento de vocês sejam iluminados. Ele fala sobre olhos do entendimento. Olhos do entendimento. Quer dizer, ele tá falando, eu oro para que vocês tenham um entendimento que faça com que a perspectiva de vocês mude. Para que vocês tenham uma perspectiva de acordo com a verdade de Deus, com a palavra de Deus, não de acordo com qualquer outra coisa. Eu oro para que os olhos do entendimento de vocês sejam iluminados com a verdade. Quer dizer, ele está falando que, através da revelação da palavra e do conhecimento de Deus, a nossa perspectiva, a maneira da gente ver a nossa vida, o propósito da nossa vida, a razão da nossa existência vai mudar. E é assim que o Senhor nos guia. O Senhor, ele nos guia através da mudança do nosso entendimento. É o que Paulo fala também. Ele fala para a gente se revestir, para que a gente seja renovado no espírito da nossa mente. Em Romanos capítulo 12, Paulo também, ele fala para a gente ser transformado pela renovação do nosso entendimento. Quer dizer, a nossa vida, ela
é transformada através da renovação do nosso entendimento, quer dizer, através da lavagem que a verdade da palavra gera no nosso entendimento, faz com que agora a gente tenha a perspectiva correta, a gente veja como Deus vê. E por isso que eu estou falando sobre isso. Por isso que a palavra de Deus claramente demonstra isso, que a gente tem, a nossa perspectiva, ela deve estar fundamentada no que Jesus Cristo fez por nós na sua primeira vinda, certo? Através da sua morte e ressurreição, mas ela também deve estar fundamentada na expectativa de que o Senhor está voltando. Jesus Cristo está voltando. Quando você tem essas duas perspectivas, quando a tua vida ela é estabelecida nessas duas perspectivas, tudo que tu faz acaba sendo estabelecido no seu local adequado. É muito interessante porque Paulo, no capítulo 7 de Coríntios, eu acredito que é em 1 de Coríntios, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala, olha, eu digo agora para aqueles que são casados, que eles sejam como se não fossem casados. Ali ele não está simplesmente dizendo para os homens casados desprezarem as suas esposas, porque ele mesmo, Paulo, ensina que a gente tem que amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja, certo? Então ele não está falando para tu desprezar as esposas, mas ele está falando o seguinte, olha, o tempo se abrevia, portanto é necessário que aqueles que têm esposas sejam como se não tivessem, quer dizer, tu tem esposa, ama ela como o Senhor amou a igreja, quer dizer, seja o marido que o Senhor quer que tu seja para ela, mas não perca não perca a perspectiva. Jesus está voltando. O trabalho precisa ser feito. A gente precisa ser fiel naquilo que o Senhor nos trouxe. E daí ele continua. Na verdade, eu acho que é muito bom a gente ler esse versículo. 1 de Coríntios, capítulo 7. Então, em 1 de Coríntios, capítulo 7, versículo 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem. E os que choram, como se não chorassem. Então, quer dizer, ele fala, aqueles que têm mulheres como se não tivessem. Ama ela, se entrega por ela, mas não perde o foco. Busca cumprir a vontade do Senhor. Porque um pouquinho antes ele fala, olha, o homem casado, ele busca, né, nas coisas do mundo e como há de agradar a mulher. E a mulher casada também é diferente da mulher que é solteira. Porque a mulher casada, ela cuida das coisas do mundo e como há de agradar ao marido. Ele fala, basicamente ele fala que a mulher solteira e o homem solteiro, eles têm mais tempo, eles têm como focar melhor no trabalho do Senhor, certo? Mas ele fala, mas mesmo aqueles que estão casados, seja como se não tivesse, quer dizer, não perca a perspectiva, o tempo está se abreviando, Jesus está voltando. Ele continua, aqueles que choram como se não chorassem. Por quê? Porque o tempo está se abreviando, Jesus está voltando. Aquele que chora como se não chorasse. Cara, tu está passando por tribulação, as coisas estão difíceis, tu está chorando, tudo bem, irmão, não perde a perspectiva correta. Tu está chorando, seja como se não tivesse. Vamos seguir adiante, vamos lá. Ele continua. E os que folgam como se não folgassem. Quer dizer, se tu está alegre, se tu está feliz, seja como se não tivesse. Aqui não está dizendo que tu não pode se alegrar, mas, cara, não perde tempo, continua trabalhando, continua avançando. Por quê? O tempo se abrevia. E os que compram como se não possuíssem, olha isso. E os que usam desse mundo como se dele não abusassem, porque a aparência desse mundo passa. Olha que interessante. Ele está falando, olha, aquele que compra as coisas naturais, seja como se não possuísse, quer dizer, não se prende nisso. Não se prende. Se tu possui algo hoje, ótimo, glória a Deus. Dá graças ao Senhor que supre abundantemente de todas as coisas para delas gozarmos. Dá graças a Jesus. Mas não se apega. Não se apega. Por quê? O tempo se abrevia, Jesus está voltando. Se tu precisar deixar para trás isso que tu possui agora, deixa para trás e cumpre a carreira que te está proposta. Aqueles que usam desse mundo como se dele não abusasse, tu está usando das coisas naturais, das coisas desse mundo, ótimo, não tem problema, mas, cara, seja como alguém que não abusasse desse mundo. Quer dizer, não se perca no uso desse mundo. De novo, não seja carregado o teu coração com os cuidados da vida, com glutonaria, com bebedices, para que tu não seja pego despercebido na vinda do Senhor. E é muito interessante, porque quem está falando isso aqui é Paulo. Paulo morreu há quase 2000 anos atrás. Então, quer dizer, olha quanto tempo passou depois da morte dele e Jesus ainda não voltou. Mas você vê a expectativa dele. Tu vê que a expectativa dele sempre estava presente. Jesus está voltando. A minha vida, ela é fundamentada na expectativa de que o Senhor está voltando. E a nossa vida também deve estar fundamentada nessa verdade. E isso é uma coisa muito interessante, porque você não vê isso apenas com Paulo. Você vê que todos os irmãos, todos os apóstolos do Senhor, eles tinham essa expectativa. Eles tinham essa expectativa de o Senhor está voltando. O Senhor está voltando.
E é muito interessante porque os sinais que o Senhor deixou, certo? Os sinais que o Senhor estabeleceu, as profecias que o Senhor deixou para que quando o tempo chegasse a gente entendesse, opa, chegou, né? Mateus 24, no finalzinho do capítulo, ele fala, em verdade vos digo, né, que quando virdes todas essas coisas, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Ele fala, quando vocês verem todas essas coisas, no entendimento ali a geração que vê todos esses sinais acontecendo é a geração em que Jesus vai voltar. Não vai passar essa geração que vê todos esses sinais acontecendo, não vai passar essa geração sem que todo o resto se cumpra. Quer dizer, a geração que vê os sinais que o Senhor mostrou acontecendo, essa geração vai ver Jesus voltar. E sim, tem sinais que ainda faltam cumprir. Sinais muito importantes, nós vamos estar falando sobre isso mais à frente. Tem sinais muito importantes que faltam acontecer ainda. Mas a verdade é que esses sinais, por exemplo, alguns dos sinais que o Senhor deixou, ele fala, né, porque ouvirei de guerras e rumores de guerras, nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Olha esses sinais. Isso é algo que há muito tempo existe, certo? Guerras, rumores de guerras, nação se levantando contra nação, reino contra reino, fome, pestes, terremotos em vários lugares. É verdade que está havendo um crescimento disso, eu creio que vai ter um crescimento dessas coisas conforme a gente vai se aproximando à segunda vinda do Senhor, mas a verdade é que não tem como tu apontar o dedo tipo assim, tá acontecendo uma guerra, tu não tem como apontar o dedo e falar, olha, essa é a guerra das guerras que o Senhor falou que aconteceria antes que ele viesse. Para mim fica muito explícito que a única maneira de a gente realmente entender, olha, essas são as pestes que o Senhor estava falando, que seriam os princípios das dores antes da vinda do Senhor. A gente só vai poder falar isso quando os sinais mais explícitos forem cumpridos. E qual que é o sinal mais explícito? A vinda do anticristo. Quando a vinda do anticristo emergir, quando o anticristo se manifestar, a gente vai poder dizer, caramba, aí está o anticristo. Então aquelas pestes que estavam acontecendo são as pestes que o Senhor predisse, como sendo o princípio das dores. Então essas guerras que aconteceram agora foram as guerras que o Senhor tinha predito, que seriam aquelas que aconteceriam no princípio das dores, antes da vinda do anticristo. Quer dizer, a gente só realmente vai poder apontar o dedo e dizer, esses são os terremotos que o Senhor estava dizendo. Só quando, porque há muito tempo tem terremoto, há muito tempo tem guerra, há muito tempo tem peste, há muito tempo tem estes sinais, certo? Então, a gente só vai poder dizer, conseguir entender que as guerras que a gente está vivenciando são as guerras que o Senhor falou em Mateus 24, quando essa profecia explícita for manifestada, as profecias mais explícitas, que são, por exemplo, a vinda do anticristo. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Os sinais que o Senhor deu, a não ser esses mais específicos, como a vinda do anticristo, a reconstrução do templo, os sacrifícios que vão ser de novo estabelecidos no templo judaico, porque vai ser reconstruído um templo em Jerusalém e vão de novo voltar a ser feitos sacrifícios lá. Tirando estes sinais mais explícitos, esses outros sinais, eles são muito, muito gerais. E sabe o que isso gera? Isso gera uma expectativa, isso gera uma certa falta de certeza absoluta do tempo que nós estamos vivendo. Quer dizer, pode ser que nós estejamos vivendo e que nós sejamos a geração que vai ver Jesus vir. Mas pode ser que não. Por exemplo, Natan, eu não sei dizer se nós somos aqueles que vamos ver Jesus voltar. Eu creio que sim, tá? Eu creio que sim. Mas nós não sabemos. Por que não sabemos? Porque só saberemos quando as profecias mais específicas, explícitas, se cumprirem. Então, enquanto essas profecias não se cumprem, não tem como a gente saber exatamente. Agora, eu até acredito que o Senhor fez dessa maneira para que a gente não perdesse essa expectativa. Porque se ele estabelecesse profecias de tal maneira que a gente pudesse saber, nós não vamos ver Jesus voltar. Nós não vamos ver porque, olha, essa profecia aqui, claramente, ela só vai se cumprir daqui 500 anos. Se fosse assim, cara, muitos cristãos iam perder total o foco da vinda do Senhor. Eles, ufa, a gente não vai passar por isso. Vamos ver a nossa vidinha normal aqui, vamos fazer nossas coisinhas, pedir para Deus abençoar nosso planejamento de vida. Em outras palavras, se tem a possibilidade que nós sejamos a geração que vai ver a vinda do Senhor Jesus, e mesmo tendo essa possibilidade, tem pessoas que estão vivendo suas vidas, cristãos que estão vivendo suas vidas assim, sem pensar em nada, querendo cumprir apenas os seus planinhos. Imagina se a gente tivesse a certeza que nós não vamos ver.
Se eu tivesse certeza que nós não vamos ver a vinda do Senhor Jesus, muitas pessoas se jogariam na rede, se jogariam nas cordas, como dizem. Quer dizer, Jesus deixou muito vago a data que o Senhor vai vir. A verdade é que através das profecias, a gente só vai realmente poder saber exatamente o dia da vinda do Senhor quando se cumprir as profecias mais explícitas, como, por exemplo, o pacto que o anticristo vai fazer de 7 anos. Quando o anticristo fizer esse pacto com muitos por 7 anos, a gente tem a certeza da data que Jesus volta. Mas enquanto isso não acontece, fica meio que vago. E eu creio que o Senhor fez de propósito. O Senhor deixou vago de propósito para que a gente fique na expectativa. E pode dizer uma coisa, irmãos? Quer eu veja Jesus voltando, quer eu não veja Jesus voltando, eu tenho uma só vida. E o que eu vou fazer nessa vida vai determinar o galardão que eu vou receber do Senhor. Certo? Então a verdade é, se eu não ver Jesus voltar, eu vou ir para Ele. Então é importante para que a gente corra de maneira correta, para que a gente corra, como Paulo fala, não como alguém que corre de qualquer jeito, mas como aquele que corre para vencer a carreira que o Senhor estabeleceu sobre nós, para que a gente possa ter a perspectiva correta em relação a isso, tem que estar muito evidente no nosso coração, tem que estar latejando no nosso coração. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Deixa eu compartilhar mais uma mensagem com vocês, que estabelece também a perspectiva que a gente deve ter aqui, nesse presente momento, enquanto o Senhor não volta. Olha que interessante essa passagem em 2 de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 3. Ele fala assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Quer dizer, ele está falando assim, que viriam tempos, nos últimos tempos, pessoas escarnecedoras, que elas diriam exatamente isso, que muitas pessoas dizem. Ah, cadê os sinais da vinda do Senhor? Porque, eu escuto isso, há muito tempo. Até mesmo cristãos acabam se apegando nisso, até mesmo cristãos acabam caindo nesse erro. Não de não crer que o Senhor vai voltar, porque se tu é um cristão genuíno, você tem que crer que Jesus vai voltar. Mas não é isso. Mas tipo assim, cara, mas sabe, eu acho que vai demorar muito ainda. Cara, minha avó pensava que Jesus ia voltar no tempo dela e não voltou. Então, vai saber quando que ele vai voltar. E as pessoas acabam desprezando algo que deveria ser uma coluna e um fundamento da vida delas. E aqui fala, então, se isso é um sinal dos últimos tempos, de que pessoas desprezariam os sinais da vinda do Senhor, dizendo, cadê os sinais? Desprezariam as profecias, que não sejamos nós, cristãos, filhos de Deus, a cair nesse erro, né? De novo, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo, onde está a promessa da sua vida? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Olha que interessante. Ele fala assim, o que eles estão ignorando é o seguinte, que a terra, tudo que existe, foi pela palavra de Deus criado. Ele fala aqui, eles voluntariamente, quer dizer, eles de maneira proposital, eles ignoram que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra. Quer dizer, eles ignoram o fato de que a terra foi feita pela palavra de Deus. Então, se nós existimos, e nós só existimos porque Deus criou todas as coisas pela sua palavra, por acaso ele vai deixar de cumprir outra coisa que ele tenha falado? Quer dizer, se a palavra de Deus é tão real e verdadeira e fiel, que nós só existimos porque ela é fiel e verdadeira, tu acha que o Senhor não vai cumprir o restante da sua palavra acerca da sua vinda? É basicamente o ponto que ele está estabelecendo aqui. Ele fala, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Ele está falando, essa terra agora, que passou pelo dilúvio, que agora existe, ela está guardada, entesourada para o dia do Senhor, certo? Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa. Quer dizer, o Senhor não está retardando a promessa dele acerca da sua vinda, ainda que alguns a tenham por tardia.
mas ele é longânimo, quer dizer, paciente. Ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Ele está falando, olha, o Senhor, um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia. O Senhor ele não está tardando a sua promessa, o Senhor não tarda a sua promessa. Mesmo que alguns digam que ele está tardando, ele não está tardando, ele está sendo paciente. Ele está sendo paciente, dando tempo para as pessoas se arrependerem. Por isso que ele ainda está dando tempo. Continuando. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Ele está falando assim, olha, o dia do Senhor está vindo. E essa terra que nós estamos vivendo hoje, ela está guardada para o dia do Senhor e quando o dia do Senhor vier, vai haver um dia que essa terra vai ser destruída com fogo. O Senhor, quando ele quando ele inundou a terra com dilúvio, ele colocou o arco, né, o arco-íris dos céus, o arco da aliança de que ele não mais inundaria a terra com dilúvio, certo? Então ele falou que ele não destruiria mais os homens com o dilúvio, mas a palavra de Deus claramente demonstra que esses céus e essa terra aqui vão ser destruídos pelo fogo. E o Senhor vai fazer um novo céu e nova terra onde habita a justiça. Então quer dizer, tudo aqui vai ser destruído pelo fogo. E Pedro ele fala, irmãos, se tudo isso aqui vai ser destruído pelo fogo, na vinda do Senhor, não exatamente na vinda, certo? Mas a partir da vinda do Senhor é estabelecido o reino do Senhor, esse reinado de 1000 anos, que é o milênio, e depois, no final desses 1000 anos, a terra é destruída com fogo. Mas basicamente Pedro está falando, olha, se toda essa terra vai ser destruída com fogo, que tipo de vida, tu tendo esse entendimento, essa perspectiva, que tipo de vida você deve viver em santo trato e piedade? De novo, vamos ler aqui, ó. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade. Quer dizer, se tu tem essa perspectiva, cara, tudo isso aqui é passageiro. Tudo isso aqui vai passar. Tudo isso aqui vai ser destruído pelo fogo. Tu coloca as coisas na sua perspectiva correta. Muitas pessoas que se apegam nas coisas materiais, que se perdem na avareza e amor pelas riquezas, é porque elas não estabeleceram essa perspectiva aqui. Tudo vai passar. Tudo vai ser destruído pelo fogo. E olha o que ele fala. Ele fala que a gente deve aguardar e se apressar para a vinda do Senhor. Quer dizer, a gente não só deve aguardar, não é algo passivo. A expectativa e a vida em resposta à revelação da vinda do Senhor não deve ser algo passiva, não deve ser apenas, estou esperando, deve ser algo ativo. Tu deve propositalmente se apressar para a vinda do Senhor. Quer dizer, está muito bem estabelecido isso. É muito interessante, tem uma outra passagem que o Senhor fala o seguinte, que se um homem soubesse a que tempo viria o ladrão, ele vigiaria a sua casa. E é muito interessante que ele fala acerca da vinda do Senhor, ele está falando acerca da vinda dele. E em muitos lugares fala que a vinda do Senhor ela é como um ladrão. E muitas pessoas pegaram essa passagem para dizer que não tem como a gente saber quando Jesus vai voltar. E realmente, agora não tem. Mas quando os sinais acontecerem, a gente vai poder saber, certo? Por isso que ele fala que se o pai soubesse que tempo viria o ladrão, ele vigiaria a sua casa. Quer dizer, não tem como tu vigiar a sua casa se tu não sabe que tempo o ladrão vem. Quer dizer, o entendimento é, se tu não sabe que está vindo ladrão nenhum, você vai ser pego desapercebido pelo ladrão quando ele vier, certo? Só que, se você sabe que horas o ladrão vem, quer dizer, tu conhece os sinais e tu começa a perceber os sinais e tu se prepara porque tu está vendo os sinais que o ladrão está vindo, tu vai vigiar a tua casa e não vai deixar ser pego desapercebido. E tem outra passagem que concorda com isso. É em 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 2, fala assim, vamos ler a partir do 1, fala, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que se vos escreva, que ele está falando sobre a vinda do Senhor. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Ele está falando, olha, o dia do Senhor vai vir como um ladrão. A vinda do Senhor vai vir como um ladrão, vai ser de repente, vai pegar as pessoas de surpresa, mas não todas as pessoas. Porque Paulo fala aqui, vocês não estão em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. É exatamente a parábola que o Senhor deu. Se o pai da casa, pai de família, sabe que horas vai vir um ladrão, ele vai se preparar. Tá?
Então ele fala, vocês, irmãos, não estão em trevas para que aquele dia pegue vocês de surpresa. 5, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos de noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, os que se embebedam-se de noite. Interessante que ele utiliza o se embebedar, a mesma coisa que fala, que a gente leu lá em Lucas, falando para que a gente cuidasse que o nosso coração não fosse carregado de glutonaria e embriaguez, certo? E não só isso, também o exemplo da parábola que o Senhor falou, do servo, né? Qual que é o servo que o Senhor colocou para dar sua ração aos seus conservos, né? Mas ele fala, mas se aquele servo disser, meu senhor tarda em vir, o que ele vai fazer? Vai bater nos seus concriados, né? Vai bater nos servos e servas e vai se embebedar. Aqui ele fala, não sejamos como os que dormem, porque aqueles que dormem, dormem de noite, quer dizer, aqueles que dormem, dormem porque estão nas trevas. E os que se embebedam-se de noite, por quê? Porque estão nas trevas. Não sejamos como esses que estão ignorantes, não estão percebendo, não estão vendo sinais, não sejamos como esses que estão em trevas. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Então aqui ele claramente está dizendo também que vão ter pessoas que vão estar dormindo, vão ser pegas desapercebidas, cristãos, e mesmo assim têm a salvação, vão provar da salvação, certo? Mas a verdade é que ele nos exorta a não sermos desses que dormem, mas para a gente estar vigilante, para que a gente, quando o Senhor vier, nos encontre trabalhando, certo? Em Romanos capítulo 8 é muito interessante, porque aqui fala da salvação. Ele fala aqui no versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. E tu pode dizer, quer dizer, obviamente aqui, essa carta foi escrita para pessoas já salvas, foi escrita para pessoas que eram crentes. Ele fala, olha, Deus nos destinou para a aquisição da salvação. Fala, tá, mas calma aí, mas eu já não estou salvo? E esse é o ponto. A palavra de Deus fala em Romanos capítulo 8, fala que em esperança somos salvos. Por que em esperança? Porque nós já provamos a salvação, nós já provamos do novo nascimento, mas ainda existe um completar dessa salvação. Qual seria o completar dessa salvação? O dia que o nosso corpo vai ser redimido e o nosso corpo vai ser transformado e vai cumprir o que fala em Romanos capítulo 15, quer dizer, em 1 de Coríntios capítulo 15, que fala que isso que é mortal vai ser revestido de imortalidade e isso que é corruptível vai ser revestido de incorruptibilidade. Onde o último inimigo que há de ser vencido, a morte vai ser vencida. Então, quer dizer, a salvação ela vai se concluir na vinda do Senhor Jesus. A gente aprova da salvação agora, de relacionamento com Deus agora, mas fomos salvos em espírito. A nossa salvação do nosso corpo, da restauração do nosso corpo glorioso, só vai acontecer na segunda vinda do Senhor. Quando a gente, então, vai ser transformados num novo corpo, um corpo espiritual. Então, existe essa salvação para se cumprir na vinda do Senhor. Continuando, ele fala, porque em esperança fomos salvos, porque a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também esperará. Mas se esperamos, com paciência esperamos. Nós cremos não só no que o Senhor fez, nós cremos também naquilo que Ele disse que faria. Que é o quê? A sua segunda vinda, quando Ele vai nos transformar, vai nos dar um novo corpo e vai nos levar com Ele para que a gente possa reinar e estar com Ele por toda a eternidade. Amém, irmãos? Então eu queria compartilhar isso com vocês. Esse é o primeiro vídeo dessa série, que basicamente é para mostrar a importância da gente ter diante de nós a expectativa de que o Senhor está voltando. Espero que tenha sido uma bênção para vocês e logo mais vou estar postando a continuação desse ensinamento, tá bom? Deus abençoe vocês e fiquem com Jesus.